Neste vídeo vamos rapidamente falar aqui sobre o desenho de espirais, Rectangular Grids e o Polar Grid. Estamos então aqui de regresso ao nosso Illustrator, vamos criar aqui um novo documento e desta feita para falarmos ainda que muito rapidamente e de uma forma superficial sobre o desenho destes três elementos que aqui estão. Eu pessoalmente não os uso com muita frequência, não vejo grande interesse em os usar, mas poderá acontecer que algum designer gráfico o queira saber. E neste caso vamos começar aqui pela espiral. A espiral, tal como o nome indica, é basicamente o desenho aqui de uma linha que se vai concentrando para um centro. Ora, o que vai acontecer aqui então é o seguinte, eu posso clicar e arrastar até encontrar o desenho da minha espiral e podemos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos entre pontos. Ora, eu estou aqui a fazer estas contas por uma razão simples. Nós aqui verificamos então que eu posso desenhar então a espiral desta forma. E reparem que eu posso fazer espirais de diversos tamanhos. No entanto, se eu quiser personalizar a minha espiral, eu posso fazer um simples clique aqui e vai aparecer então um quadro que me contém aqui os dados e, como podem reparar, temos aqui segmentos 10. Ora, o que acontece aqui é se eu colocar aqui 150 como raio, e o raio neste caso será o raio externo, eu agora não vou ver aqui no decay, mas reparem no seguinte, se eu tiver aqui segmentos 10, em vez de 10, se eu tiver 30, o que vai acontecer é que, naturalmente, eu vou ter aqui um conjunto de separações entre pontos que, se eu agora os fosse a contar, daria 30 separações. Claro que aqui no centro vai haver imensas separações, umas próximas das outras, ok? No entanto, vamos agora aqui mexer no Decay. Eu vou aqui afastar um bocadinho e vamos clicar aqui novamente no centro, mas desta vez no Decay eu vou colocar aqui, por exemplo, 40. E reparem então o que é que acontece. Nós vamos ter aqui uma redução muito substancial do efeito normal de uma espiral. E portanto, tudo isto apenas para referir, não vamos estar aqui a perder muito tempo, tudo isto para referir que existe sempre a possibilidade de nós podermos fazer um clique no centro do nosso artboard e conseguirmos obter então aqui um resultado mais ou menos aproximado, que poderá ser então alcançado o resultado que nós pretendemos, mexendo aqui no decay e no número de segmentos e alterando obviamente a orientação da nossa espiral. Um outro tipo de objeto que também não é muito usado é aqui o Rectangular Grid Tool, que basicamente me permite desenhar aqui um retângulo. Neste caso é um retângulo dividido em duas linhas com 6 espaços na vertical, mas eu posso alterar isso, para isso fazendo aqui um clique. E tenho aqui este conjunto de valores, que neste caso me permitem definir a largura, neste caso, por exemplo, 300 por 150, e depois tenho aqui o Horizontal Dividers e o Vertical Dividers. Ora, eu posso dividir aqui na horizontal, e portanto dividir em número de linhas, eu posso dividir, por exemplo, por 3 linhas, e se eu fizer aqui por 3, o que vai acontecer então é que quando eu fizer OK, vamos ter aqui 4 por 4. Agora reparem o seguinte, eu fiz a divisão 3 por 3. Quando eu faço a divisão 3 por 3, e como podem reparar aqui, eu tenho 3 por 3, significa os divisores e não os espaços que ficam. Portanto, os divisores eu estou a referir-me exatamente às linhas que aqui estão no meio. Portanto, temos aqui 3 divisores, o que quer dizer que eu posso, inclusive, aqui puxar cada uma destas linhas e separá-las aqui do meu desenho. Basicamente, o que esta ferramenta nos permite fazer é criar um desenho automático de uma grelha, sem termos que estar aqui a desenhar, neste caso, linhas horizontais, etc, etc. E, portanto, temos aqui esta possibilidade, muito rapidamente, de podermos desenhar este tipo de imagem. E eu volto aqui a relembrar, portanto, temos aqui a largura e a altura, o número de divisores, aqui não... Podemos experimentar a fazer aqui um screw, ok? Vamos clicar aqui e reparem como elas se encostam todas ao topo, ao passo que se eu puxar aqui o skew para o fundo, elas vão se encostar, obviamente, ao fundo e, portanto, desta forma nós podemos aqui criar algumas tabelas com um aspecto visual interessante, mas que, obviamente, irão exigir que haja aqui uma experimentação deste tipo de ferramenta. Temos também aqui uma opção que é o Fill Grid. Ora, se eu clicar aqui no Fill Grid e fizer OK, o que vai acontecer é que tecnicamente não vai acontecer nada.
Ora, isto pode parecer estranho, mas isso vai funcionar quando eu defino aqui uma cor. Por exemplo, o azul. Se eu agora fizer aqui um clique e tiver o Fill Grid ativo, e eu vou colocar aqui a 0 para termos espaços exatamente iguais, o que vai acontecer é que quando eu clicar OK, a minha grelha vai ser preenchida com a cor que eu tenho aqui definida. No entanto, se eu não fizer, ou melhor, se eu tiver a cor selecionada, mas não tiver esta opção ativa, o que vai acontecer é que a grelha vai ser automaticamente desenhada sem qualquer preenchimento e ali, como podem ter reparado, aquela cor que ali estava de fundo transformou-se em transparência, que é o que significa este quadrado com uma diagonal em vermelho. Vamos finalmente aqui também ver o Polar Grid Tool. O Polar Grid Tool basicamente permite-nos desenhar uma espécie de uma teia, ok? E portanto basicamente é isto. Ora, é evidente que também à semelhança das outras ferramentas, eu vou aqui apagar estes pontos que ficaram como lixo, das outras ferramentas eu posso fazer um clique e tenho aqui o meu Polar Grid Tool Options, que me permite definir qual é a altura e a largura. Neste caso, como funcionamos como uma elipse, se eu quiser desenhar uma circunferência, eu terei que definir a largura e a altura exatamente igual. Temos ali o ponto de referência, não interessa agora. Depois temos aqui os Concentric Dividers, são as circunferências concêntricas, quer dizer que se eu tiver duas, só vai desenhar duas. Os Radial Dividers temos 5. Ora, esta ferramenta pode ser muito interessante. Reparem, eu vou fazer aqui um OK, e reparem como nós temos aqui algo, enfim, pode ter alguma utilidade. Eu não acho que tenha utilidade este tipo de imagem, mas, por exemplo, se eu quiser ter duas circunferências concêntricas, eu posso rapidamente fazer o seguinte. Tenho aqui dois Concentric Dividers, Radial Dividers, vou colocar aqui 0. Okay? E vamos ver aqui o que é que acontece, e reparem como eu consegui rapidamente ter aqui algumas circunferências concêntricas. O que pode ser extremamente interessante, por exemplo, se eu quiser apagar esta, ok? Ficamos com duas circunferências concêntricas e apenas por mera curiosidade, se eu agora fizer aqui ok, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos juntar aqui estes dois valores. Reparem o que é que acontece agora se eu preencher. Eu posso rapidamente obter este tipo de efeito, o que pode ser extremamente interessante. Portanto, aquilo que à partida seria uma ferramenta sem qualquer espécie de aplicabilidade, passa a ser aplicável quando nós mexemos aqui então nestes dados. Temos aqui dois, se eu colocar o que vai acontecer é que eu fico logo imediatamente aqui com este espaço, mas reparem que se eu clicar aqui na cor, ele vai preencher por completo. No entanto, eu tenho, na realidade, não um desenho, mas sim duas circunferências. Elas têm a característica de ser concêntricas. Eu estive aqui a utilizar o Pathfinder, que nós depois iremos falar já num dos próximos vídeos, muito próximo, que tem aqui um conjunto de tipos de combinações. E neste caso utilizei esta combinação daqui para retirar uma forma à outra e, portanto, fiz aqui este donut, basicamente. Okay? E, portanto, de uma forma geral, é então a utilização que nós podemos dar a este tipo de objetos, sendo, embora facto real, que na maior parte dos casos nós vamos utilizar mais vezes aqui o Illustrator com desenhos de retângulos e utilizando substancialmente a Pen Tool.